vou falar um pouco agora também de board games, porque eu também trabalho com board games. O Dom Capolo é um jogo que eu lancei pela Devir, que foi desenvolvido pelo Gustavo, e a arte é minha. Tem também a participação da Cris para fazer a parte de apresentação de design. Deixa eu só verificar aqui, ok? Ó, Dom Capolo. Quando a gente trabalha com board game, tem um pequeno diferencial aqui com relação ao game. Deixa eu só tirar aqui, parar a tela. Tem um pequeno diferencial do board game com relação ao game digital, tá? O game digital, você tem só a tela para interagir. Então, você vai trabalhar com arte, comunicação, setinha. É ali que você vai indicar para o jogador como fazer. Quando a gente trabalha com o game analógico, a gente tem que se preocupar também com a questão funcional, porque o jogador ele vai ter aquilo em mãos. Então, existe uma diferença em como você vai pegar aquele objeto, qual é a sensação que você vai ter quando for pegar as cartas. Às vezes também você tem que ter um trabalho de teste de impressão para ver se está legível ou não, que tem que ser feito pela editora que vai ser feito. E além de, enquanto no digital você tem que se preocupar da coisa ser comunicativa ou atraente, no board game você tem que se preocupar na sensação do jogador quando ele for jogar aquilo. Como ele vai segurar aquela carta na mão, como vai ser a sensação de fazer o pagamento do jogo. Aqui é um exemplo, por exemplo, para fazer o dinheiro do jogo, a gente fez ele em tamanho real do dinheiro, prendemos ele para aparecer em notas, para ter essa sensação do jogador ser agradável. Fizeram uma moedinha de metal magnífica para vez do jogador, também para dar esse aspecto que o jogo tem. O que é esse jogo do Capolo que eu fiz? Ele é um jogo de máfia, né? Máfia italiana, clássica, bem no ar. Então, como o tema era de máfia, eu escolhi principalmente trabalhar com uma arte completamente no ar. E para destacar os elementos importantes da carta, deixa eu verificar aqui, apresentar, compartilhar a tela. Compartilhar. Tá compartilhando a tela, gente? Tá. Para destacar os elementos das cartas que eram importantes, eu coloquei os tons vermelhos, por exemplo. Então, assim, apesar de o jogador ter escrito o que é cada carta, eu achei importante destacar na arte quais eram os elementos importantes. Então, por exemplo, a carta de armas tem uma Tommy Gun com tons avermelhados, a carta de azeite não tinha como fazer um azeite vermelho, senão ia aparecer sangue. Então, eu usei as balas de armas, né, as balas das Tommy Guns, em tons avermelhados, para fazer aquela brincadeira de tomar uma azeitona, né, que a azeitona também é um apelido para balas. E para dar esse ar de criminalidade. A nossa primeira versão do jogo, quando ela foi lançada, ela tinha textos em cada carta. Depois nós escolhemos mudar para ícones, porque aí também solucionava a questão de tradução. Se o jogo sair em qualquer outro país, ele fica já muito mais adaptável, só precisa traduzir o manual. Isso também é uma coisa a se pensar, tá? Então, o Apollo é um jogo que eu gostei muito de fazer, eu acho que as artes ficaram excelentes, não porque eu fiz, mas porque eu gostei muito do resultado. Eu me inspirei um pouco nos filmes os Intocáveis, que eu gosto muito, e ele usava toda a aproximação do Capone, era usada com tons vermelhos na tela, então eu tomei essa decisão baseada no filme que eu gosto muito, tá? E eu transpus isso para o jogo. Então, todos os jogadores que compraram o jogo, receberam o jogo, falaram sobre como ficou bom, como é gostoso de você pegar as peças, como elas são bonitas, e foi uma coisa muito prazerosa, que é uma coisa que você não tem nos games digitais, tá? Isso aqui foi um outro board game que eu fiz, que é educativo, tá? Que era sobre as araras azuis, acho que saiu pela FTD, se não me engano. E como ele é mais infantil, aí o que a gente tem que fazer? Tem que lembrar do público. Então, quando a gente faz arte, a gente não faz arte para nós, a gente faz arte para o nosso público-alvo. Como o Dom Capolo era um jogo sombrio para um público adulto, com tema de máfia, ele já tem essa arte mais sombria.
como esse joguinho aqui era um jogo educativo sobre preservação das nossas matas, da arara azul, do Instituto Arara Azul, ele tem esses tons mais alegres e coloridos. Para solucionar a parte gráfica, eu usei elementos que lembram os tons, os indígenas, né, os desenhos indígenas nas cartas, não tinha necessidade, mas foi uma forma de enriquecer e de localizar ao tema. O fundo, inclusive, é um mapa da região que eles fazem a preservação, ficou mais sutil, mas é apenas um detalhe. Aqui são 2 board games que eu fiz também, que estão para sair, tá? O Bom Garoto já foi anunciado pela Corby Toys, o Ano do Cão está sendo negociado aí para ser lançado. Também 2 jogos para mostrar como a gente tem que fazer a linguagem focada para o público, como a gente difere a arte ou a apresentação, dependendo de qual é o tema que a gente quer fazer. O Bom Garoto é um jogo de humor, é um jogo engraçado, sobre cachorros, então eu optei por uma arte mais Disney, uma arte mais alegre, os cenários, cada um tem um tom de cor para ficar uma coisa alegre na mesa do jogador. Tem que pensar isso também, como vai ficar na mesa do jogador, como o jogador vai ver isso, quando todas as cartas, as peças estiverem na mesa. Então a gente tem que pensar nisso também, na distribuição física, e às vezes pode ser meio aleatória, né? O Ano do Cão não, ele já é baseado em um livro pós-apocalíptico nacional, ele é mais sombrio, ele tem um ar mais realista, então a gente já optei lá por ícones mais frios, o tabuleiro ele mimetiza coisas que estão destruídas e desgastadas pelo tempo por causa desse cenário pós-apocalíptico. Então, são formas diferentes de usar os mesmos elementos de jogos, ícones, peças, mas como a linguagem tem que fazer o jogador mergulhar naquilo, o jogador entender como ele está dentro daquele cenário, mesmo que não tenha uma tela de um computador para fazer isso.